Buenas noches. Buenas noches. Quem está entrando? Deixa eu fixar o tema. Bora, bora, bora. Dá uns minutinhos pro pessoal entrar por aí. Vocês estão bem, pessoal? Dá um alô aí, vocês estão bem? Dona Carol entrando. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Dá um alô aí, por favor. Ninguém está me ouvindo bem, não? Lucy Berne Ramos. Oi, oi. Sofia. Josi, boa noite. Vamos. Bora, bora, bora. E aí, dona Carol, obrigado. Boa. Só mais uns segundinhos, que esse horário o pessoal tá voltando para casa, né? São Paulo ainda tem gente que nem chegou ainda, né? Minha esposa acabou de chegar. Buenas noches. Buenas noches. Esqueci minha água. Pessoal, bora clicar aqui na setinha, mandar essa live para 5 amigos. A Jo, boas noites, Jo. Boas noites. Clica na setinha, manda essa live para 5 amigos e já deixa aquele like para eu saber que você está por aí, combinado? Elaine Garcia, boa noite, minha querida. Bora, bora, bora. Clica aqui na setinha, já manda para 5 amigos. Eu só vou mandar aqui lá no canal. Não sei se vocês estão no canal do Insta, mas nós temos um canal aqui no Instagram. Deixa eu ver se eu acho ele. Ixi, como é que eu acho que... Enfim, não consegui enviar. Viviane, boa noite, boa noite. Pessoal, dá um alô aí para mim. Quem de vocês está em processo de emagrecimento, quer emagrecer? Eu vou trazer um pouco do conteúdo que eu tive, não sei se todo mundo reparou, não sei se todo mundo acompanhou, mas esse final de semana eu tive uma imersão, foram 2 dias muito intensos, de protocolos avançados para o processo de emagrecimento. Põe um joinha para mim quem está em processo de perda de peso, quem que está desejando emagrecer. A Viviane está precisando emagrecer. Quem mais, galera? Só a Viviane? Vai ficar só eu e ela na live aqui, então. Bom, a Jo também, Jo mandou aqui, eu também. A Rai também está no processo de emagrecimento. Temos algumas pessoas aí que estão em processo de perda de peso. Galera, nesse curso que eu estive esse final de semana, como eu falei, foi um curso bem intenso de protocolos avançados para o processo de emagrecimento. E muito do que foi dito ali, eu me vi naquela situação. Por quê? Não sei se é de conhecimento de todos aqui, mas eu já estive obeso, eu sei muitas das trajetórias, eu sei muitas das questões que os pacientes trazem, eu já vivenciei tudo isso, em termos, às vezes, de perder o controle no que você está comendo, em termos de você sentir vontade de comer as coisas, e às vezes nem uma coisa específica, mas é só vontade de comer, às vezes é vontade de mastigar, às vezes comer para compensar uma emoção, que isso é muito comum. Então, esse curso, para mim, ele me trouxe, resgatou muito daquela coisa que eu tive lá no começo, né, em que eu me sentia, eu estive nesse processo de obesidade e fui evoluindo. Fato é, nada do que foi dito lá, em termos do processo em si, foi algo novo. Né? A fisiopatologia da obesidade, ela do excesso de peso, quando você acumula gordura corporal, ele mantém o mesmo. E para quem não entende, você quando começa a ganhar gordura, começa a acumular gordura corporal, essa gordura ela chega num limite em que ela não te traz agravo. Quando ela começa a passar nesse limite, ela começa a trazer repercussões. Você vai começar, por exemplo, a produzir fatores de inflamação. Esses fatores de inflamação vai fazer com que você tenha dificuldade de perder o peso. E aí veja, você está num processo de obesidade, excesso de peso,
você está produzindo fatores inflamatórios e esses fatores inflamatórios dificultam você perder peso. Se algo dificulta você perder peso, você ganha mais peso. Veja, aí entra num círculo vicioso. Esses fatores inflamatórios também, eles vão impactar em outras esferas. Impacta no intestino, impacta no sono, impacta na memória, impacta nas dores articulares, impacta na incidência de câncer, impacta piora nos sintomas de fibromialgia, câncer de colo retal, aumenta a incidência de câncer de mama, diversas condições. E o problema maior é que a pessoa não vai sentir nada disso. Quando ela começar a sentir é porque já comprometeu alguma questão. Faz sentido o que eu estou falando? Vocês estão captando? Coloca um joinha se vocês estiverem me acompanhando ainda, se eu não falei muito grego. Às vezes eu vou me perdendo no raciocínio. Deixa o joinha se faz sentido para vocês isso que eu falei. Só para eu ver se está todo mundo na mesma sintonia aqui. E quando você pega, a Jo mandou, boa. E quando você manda, a Vivi também, e quando você começa um processo de emagrecimento, você não pode esperar que uma única coisa resolva o problema. Você não pode esperar que, vamos supor, é só medicamento. Você não pode esperar que é só a dieta. Você não pode esperar que é só o exercício. Você não pode esperar que é só o intestino. Eu coloquei a caixinha hoje, caixinha não, eu coloquei a foto hoje e pedi para a pessoa comentar qual que era a queixa dela, o que ela espera de que eu possa ajudá-la, né? Um suplemento. Não, o suplemento foi ontem. E aí, pô, eu quero emagrecer. Quisera as pessoas, quisera a nossa população, existisse um suplemento que tivesse esse poder, né? Senão nós não teríamos, hoje, nossa população, só para vocês entenderem dados estatísticos, a nossa população hoje, ela está em torno de 60% de sobrepeso. Para a mulher, isso é um pouco maior, chega a 65% mais ou menos das mulheres do nosso país estão em sobrepeso e 20% da população brasileira está obesa. A estimativa é que até 2035 chegue a 40% da população obesa. E, de novo, se houvesse um suplemento, se houvesse um medicamento para tratar isso de fato, esse número não estaria crescendo. Se as pessoas que têm essa visão, poxa, é só isso que falta para mim, não teria que estar esse número crescendo, concorda? Se cada vez mais nós estamos evoluindo em termos de medicamento, cada vez mais medicamentos novos, antes falava da Victoza, depois agora Saxenda, Ozempic, agora está saindo Mounjaro. E por que a incidência de obesidade e o excesso de peso está aumentando tanto? Porque não é só isso que tem que ser feito. E muitas pessoas não entendem isso. Os profissionais também não orientam os pacientes em relação a isso. Quer um exemplo maior? Pessoas bariátricas. Eu atendo várias pessoas bariátricas que arrancam uma parte do estômago. Isso é talvez o método mais invasivo que existe. Arrancam um pedaço do estômago, perdem peso, mas obviamente reganham peso. Se elas que tiram um pedaço do estômago, perdem peso e reganham peso, elas têm uma ajuda brutal, vamos assim dizer, ela arranca um pedaço do estômago. Como que uma pessoa sozinha espera vencer a obesidade? De novo, uma pessoa bariátrica, a incidência, só para vocês entenderem, é mais da metade das pessoas reganharam peso. Tenho certeza, quem conhece aí alguém que já fez bariátrica, ou se você aí já fez bariátrica e reganhou peso, quem conhece alguém? Eu conheço vários. E atendo vários pacientes. E infelizmente não é culpa dessas pessoas, porque elas continuam comendo menos, elas continuam muitas vezes se exercitando, e isso não é o suficiente. Para emagrecer, não basta fazer uma única estratégia, não basta usar um único remédio muitas vezes. Isso não faz parte e não... você pode atingir até por um curto período de tempo, mas depois vai reganhar o peso. Entenda, as estratégias para perda de peso, elas são multifatoriais. São várias questões que devem ser abordadas. Não basta você pensar, poxa, eu vou fazer só alimento. Pode ser que dê? Pode. Pode ser que você consiga e de fato você emagreça e você até consiga manter o peso perdido, mas é muito mais difícil. O mundo, a nossa organização hoje é feita para que o mundo fique obeso. Nós estamos
locomovendo. Isso eu falo até de ir na farmácia ou shopping, nós estamos andando, gastando cada vez menos. Controle remoto, antes a gente levantava, pensando num período mais curto, antes a gente levantava para mudar o canal, hoje nem isso a gente faz. Eu vejo muito, reparo muito nisso, às vezes em aeroporto, shopping, às vezes tem fila na escada rolante e a escada manual ela tá vaga, ela tá totalmente vazia. O mundo vai fazendo com que a nossa locomoção diminua cada vez mais. Um outro ponto é que a comida ela está cada vez mais farta e mais fácil. Pensar lá atrás, antigamente a gente tinha que caçar o que a gente ia comer. E caçar o que nós comemos tem dois problemas. Dois problemas não, tem dois pontos. Primeiro, a gente tinha que caçar, a gente gastava energia para isso. E depois, nós tínhamos que encontrar, ou ter a presa, né? Não adianta sair para caçar e não encontrar nada. Você tinha que caçar e você tinha que encontrar a presa. E não era sempre que isso acontecia. Só que com o que acontece? Lei de Darwin, né? Lei de seleção natural. Por esse mecanismo de você não saber quando ia comer e não ter geladeira na época e não ter freezer, você tinha que armazenar de alguma maneira. E a lei de Darwin, seleção natural, o mais apto sobrevive. O que era o mais apto naquela época? Era quem conseguisse reservar gordura corporal. Por quê? Porque a gordura corporal é mecanismo de defesa. Gordura corporal, ela é garantia de sobrevivência naquela época. Porque não tinha geladeira, não tinha freezer, não tinha, tinha que caçar comida e não tinha comida toda hora, não tinha presa toda hora. Problema, nós fomos evoluindo, as técnicas ou as nossas funções que gastavam energia estão cada vez mais reduzidas, como o exemplo do canal de televisão, que nós levantávamos hoje, nem isso nós fazemos. Nós estamos vendo cada vez mais tecnologia nas casas, nem para levantar, para apagar a luz hoje mais se faz isso. Como eu falei, o próprio problema da escada rolante, que hoje poucas pessoas utilizam. E óbvio, a comida. A comida hoje só falta o cara colocar dentro da tua boca. Você pede a comida, você não precisa mais caçar. A comida que te caça, vamos assim dizer. Ela praticamente só falta o cara colocar e mastigar por você a comida. Porque ele bate na tua porta e te entrega, você não precisa gastar energia nenhuma. E o problema é que nós herdamos isso lá de trás, de reservar energia, reservar gordura. A gente, se nós não morrêssemos antes, nós reservaríamos gordura para o resto da vida. Para o resto da vida. Só que, obviamente, infelizmente, a pessoa morre antes disso. Mas você engordaria infinito. Não teria limite para engordar. Porque é um mecanismo de defesa. O problema, como eu disse, é que você vai chegar no momento em que não vai conseguir ir para frente mais. E, de novo, muitas das tentativas não basta pensar, poxa, então eu vou andar mais. Então vou andar mais, fazer dieta. Só que, do mesmo jeito, existem outros fatores que entraram, começaram a impactar para a pessoa ganhar mais peso. Por exemplo, quem de vocês aí dorme mal? Fala eu. Escreve eu. Quem de vocês aí dorme mal? Dormir mal impacta diretamente no sono. Tanto é que, paciente minha, ajuste de sono é lei. Tem que dormir melhor. Porque a falta de sono, ela é um grande gatilho para você fazer escolhas alimentares ruins. Ela é um grande gatilho para você comer mais. Ela é um grande gatilho para você aumentar o teu hormônio da fome e diminuir o hormônio da saciedade. Veja o cenário que você está entrando. Simplesmente pelo fato de você dormir mal. Dormir mal ainda faz você elevar seus níveis de estresse, de cortisol e faz você acumular gordura, principalmente em região abdominal. Entende? Aí você pensa, poxa, eu tô com dificuldade de seguir a alimentação. Às vezes não é porque você não tem força de vontade, às vezes é porque o estresse está combinando em muitas questões. Eu atendi uma paciente hoje que está passando por várias turbulências e muitas delas não têm o que fazer, mas isso impacta. Impacta. Tem paciente minha que está com um problema para dormir, isso impacta. Uma outra questão, intestino. Muitas pessoas, quando eu falo, pô, você tem que ter um intestino saudável, a pessoa fala, não, eu vou no banheiro todo dia. Eu quero ver, quero ver. Quem de vocês aí acha, fala eu, que a pessoa ir no banheiro todo dia quer dizer que o intestino está saudável? Fala eu.
Levanta a mãozinha e fala eu. Essa eu quero ver. Quem de vocês acha que o fato de eu ir ao banheiro todo dia significa que o meu intestino está saudável? Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui. Eu, Aline, acha que sim. A Mari acha que sim. A Ju acha que sim. Mais alguém acha que isso é saudável? Só a Lu. A Lu aí, a Lu. Oi, Lu. Minha paciente, a Vanusa. Bom, uma triste notícia para você. Ir ao banheiro todo dia não é sinônimo de que seu intestino está saudável. Entenda uma coisa. O seu intestino, ele é mais o seu. Você aí, o seu intestino, ele é mais específico que a sua própria impressão digital. Cada coisa que você faz, cada coisa que você come, cada condição de saúde que você tem vai caracterizar uma flora intestinal diferente. Flora intestinal, para quem não sabe, é a sua populaçãozinha de bactérias lá no intestino. E dependendo da condição de saúde que você tem, você pode ir no banheiro todos os dias, que não é garantia de intestino saudável. Vou dar um exemplo. Em 2019, eu fiz um curso fora, lá em Harvard, em 2019. E lá foi avaliado um estudo que foi feito em ratinhos, hoje isso está mais em pauta, mas foi feito um estudo em ratinhos em relação a transplante fecal, justamente para avaliar a flora intestinal. E eles pegaram dois grupos aqui, tá? O grupo A e o grupo B, de ratos estéreis, ratos criados em laboratório, sem qualquer tipo de contato com o meio externo, micro-organismo. São ratos estéreis. Grupo A e grupo B. O que eles fizeram? Eles pensaram, poxa, estão falando por aí que o intestino interfere muito para o indivíduo ganhar peso. Será que é verdade? Como que a gente pode deixar isso mais claro? Então, eles pegaram esse grupo de ratinhos A e B, estéreis, pegaram aqui um grupo de ratinhos magros e pegaram aqui um grupo de ratinhos obesos. O que eles fizeram? Eles pegaram as fezes e jogaram nesses dois grupos de ratinhos. O grupo de ratinhos que recebeu as fezes de obesos e a fezes de ratinhos magros seguiram as mesmas dietas, nas mesmas concentrações, mesmos exercícios, tudo igual. A única diferença era que um recebeu fezes do ratinho obeso e o outro recebeu fezes do ratinho magro. Qual foi o resultado? De novo, mesma quantidade de calorias, mesmo exercício, mesmo tudo. O ratinho que recebeu fezes de ratinhos obesos tornou-se obeso. Aí você que está assistindo vai falar, bom, é por isso que eu estou obeso, é porque meu intestino está ruim. Não. Se você está desde o começo, você já entendeu que não é só uma coisa. Do mesmo jeito que não é só uma coisa que te deixa acima do peso, que te deixa obesa, não é uma coisa que vai te tratar. Se você entender isso, é muito importante. É muito importante se você entender isso. Se você entender isso, vai fazer toda a diferença da maneira que você enxerga o sobrepeso e a obesidade. O intestino, ele, beleza, se eu ficar 7 dias sem ir no banheiro, óbvio que não está saudável. Tá? Mas ir ao banheiro todo dia não é garantia. Um outro ponto que você tem que ver, presença de gases, se você está com gases muito fétidos. Eita, que deu pau aqui. Se você está com gases muito fétidos, isso pode ser por conta de putrecinas no seu intestino, não é legal. Se você... Beleza, vou todo dia, só que sai... Oxe, mas que cocô é esse? Voltou. Se você vai todo dia no intestino e sai amolecido, isso também não é legal. Tem muito paciente, pô, vou no banheiro todo dia. Eu tive um paciente, inclusive. Ele ia no banheiro, sei lá, 5 vezes por dia. Mano, eu não tinha passado nenhum medicamento ainda. E ele falou, bom, eu vou diretão no banheiro. Mas qual é o problema disso? Quando toda vez que o seu trânsito intestinal está acelerado, você perde vários nutrientes porque não dá tempo do seu organismo absorver. E essa pessoa está indo no banheiro todo dia. Não significa que esteja saudável. De novo, se você pegar o seu intestino hoje com sobrepeso, e você só, vamos pensar assim, só emagrecer e pegar de novo sua flora intestinal, é outra flora intestinal.
O intestino ele precisa ser avaliado. E, de novo, existem estratégias para isso. Não é, pô, tô tomando glutamina aqui e é isso aí. Não. Ah, vou tomar probiótico. Não é só isso. Eu sei que parece, poxa, mas é muito complexo. Pois é muito complexo. E entenda, tratar obesidade e sobrepeso é complexo. Enquanto você pensar aí, poxa, é uma pílula só que eu preciso, ou é um medicamento só que vai me salvar, você pode até perder peso, mas vai reganhar de novo. E não sei se vocês acompanharam o story que eu pus nessa emissão que eu fiz, o efeito sanfona é pior do que você ficar obesa. Vamos supor, eu estou em 2013, eu sou obeso de 2013 até 2024, 11 anos. Obeso, sem emagrecer, sem nada. Versus o mesmo eu, efeito sanfona de 2013 e 2024. O risco do efeito sanfona em relação à mortalidade sobe para 124% a mais. Doenças cardiovasculares também, simplesmente pelo efeito sanfona. Um outro dado importante, quanto mais tempo você passa no estado de obesidade, então, por exemplo, se eu estou obeso de 2013, sei lá, estou chutando, tá? Até 2024, são 11 anos. E se eu pegar uma mesma pessoa, só que ela ficou obesa, sei lá, em 2024 só. 10 anos, 11 anos versus um ano. A mesma pessoa, só que em tempos diferentes. Essa daqui que está menos tempo na faixa de sobrepeso, obesidade, ela emagrece mais rápido. Mesmo que nós façamos as mesmas estratégias. Um outro ponto, pessoas com pós-bariátrica é mais difícil perder peso. Por mais doido que pareça. Por mais doido que pareça. A pessoa que fez bariátrica, quando ela reganha o peso, é mais difícil do que uma pessoa sem bariátrica para reganhar peso. Tá? Uma outra questão importante que foi falada lá. Existem exercícios e exercícios. Quem acha que aeróbio é o melhor exercício para emagrecer, fala eu. Quero ver aí. Quem acha que o aeróbio é o exercício que mais para emagrecer? Põe eu. Quero ver aí se alguém... Ninguém? Pô, achei que ia ter um monte de galera caindo nessa. Bom, ninguém falou, né? Bom, mas enfim, já que ninguém, eu acho melhor, acho bom todo mundo estar atento. Mas muito se fala em relação, poxa, é o aeróbio que é o melhor para perder peso. E não é. O aeróbio pode te engordar. Calma, calma. Como assim? Quando você começa o processo de emagrecimento, alguma pessoa começa o processo de emagrecimento, a primeira orientação que é passada muitas vezes é você tem que fazer cardio, porque cardio queima gordura. Tá certo isso. Por quê? E aí nós vamos entrar num pontinho a mais da fisiologia do negócio, do exercício. Nós temos zonas de treinamento. Quando você está no cardio, você está numa faixa que nós chamamos de aeróbia. Por isso que o exercício chama aeróbio. Porque você está numa faixa aeróbia. Você aí que está me assistindo, se não estiver fazendo esforço, nós estamos numa faixa aeróbia. Faixa aeróbia é uma faixa em que nós consumimos a gordura como fonte de energia predominantemente. Imagina que nós temos dois combustíveis. Seu fogão de cozinha ele mexe com gás, o carro, álcool e gasolina, certo? Nós também. Nós funcionamos com gorduras e carboidratos. E a depender da intensidade do que você está fazendo, você muda de um para outro. Como assim? De novo, aeróbio. Você está aqui no aeróbio, você vai utilizar mais a gordura. Quando você aumenta a intensidade, você utiliza mais o carboidrato que está na forma de glicogênio. Tudo bem até aí? Vocês entenderam? Fala eu se vocês estão me acompanhando. Estão me acompanhando? Manda um eu aí. E se você vai trabalhar o cardio na musculação, por que o pessoal fala, pô, faz o cardio porque queima preferencialmente gordura? Tudo bem, tá certo. Você vai usar preferencialmente a gordura. Só que é irrisório para o emagrecimento. É irrisório você falar, pô, vamos supor, tá? Eu vou chutar uns números aqui para você entender mais ou menos. Você ficou 30, 40 minutos na esteira, isso aí vai dar mais ou menos 350 calorias. 2 colheres de azeite, você mata isso aí. E a pessoa pega a salada e faz assim, ó. Tá nem vendo. De novo, você fica lá 30 minutos, 300, 200 calorias no máximo, 300.
E aí 2 colherzinhas de sopa de azeite que você chuchou ali, já bateu isso. Então, de novo, se a pessoa for pensar, pô, vou fazer o cardio para emagrecer, e ela não se atentar ao contexto todo, ela vai engordar. E o cardio para ela vai ser catastrófico. Ela vai, estou fazendo meu cardio aqui, aí ela compensa na comida e é catastrófico. Existe um melhor exercício para perda de peso? Óbvio que existe. Mas isso precisa ser entendido nas suas circunstâncias. Tá? Uma outra questão muito impactante, que muita gente... Vou dar um choque de realidade para vocês. A salada, a depender de quem pode engordar. Calma que eu vou explicar também. O indivíduo precisa de um número X de calorias no dia. Ok? Até aí? Chama-se metabolismo basal. O metabolismo basal é o que você gasta durante o seu dia para fazer as coisas do dia, fora exercício. Esse metabolismo basal, digamos que é 1.500 ou 2.000, sei lá. Se esse indivíduo comer 2.001 calorias de salada, de novo, se ele comer, é impossível, porque é muita quantidade, mas se ele comer, digamos que ele consiga, que ele seja ponta firme, que ele seja um ogro, 2.001 calorias de salada, desculpa, ele vai engordar. Porque o cálculo para o emagrecimento é o quê? Você calcular esse seu metabolismo basal e desse metabolismo basal você ingerir menos. Foi? Nesse raciocínio, dos 2.000 calorias, uma pessoa que come 1.999 de brigadeiro vai emagrecer? Vai. É a melhor estratégia? Não. É assim que faz? Também não. Mas o ponto que eu quis Pandora, mas o ponto que eu quis trazer a vocês aqui é que o importante é o contexto. Infelizmente, nós estamos numa era digital, felizmente e infelizmente. Por que eu falo felizmente? Porque a informação chega, tanto é que esse vídeo está chegando para você. E, de novo, eu já peço para você encaminhar para várias pessoas para a gente conversar isso junto. O outro ponto é que muita besteira é falada por aí. E se você pretende, de fato, emagrecer, não tem escapatória, não tem milagre. Você tem que comer menos do que você gasta. Agora, como você vai fazer isso? Aí é que está o segredo. O que, que as pessoas geralmente fazem? Fazem as doideiras, dieta da sopa, dieta da maçã, dieta do HCG. E aí, o que é a consequência disso? Primeiro, ela não consegue fazer a manutenção no longo prazo. Vai reganhar o peso. Quem aí já reganhou o peso? Fala eu. E eu eu me incluo nessa. Porque, como eu falei no começo, eu já estive obeso, fiz várias tentativas para emagrecer. Hoje eu achei o que funciona para mim, mas primeiro, que você faz coisa extrema, você não consegue manter. E depois que você abandona, você volta com os teus hábitos que te fizeram reganhar peso. Aí você fica de novo, entra naquele outro problema, o efeito sanfona. Ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde, aumenta o teu risco cardiovascular. Não é interessante. Poxa, é muita coisa. É muita coisa. Muita coisa. De novo, não pense que é simples tratar a obesidade, tratar o perda de peso. Não é simples. E um recado para você aí, se você está nessa condição de obesidade, de sobrepeso, assim como eu tive. Eu vou dar um conselho que dei para minha mãe, porque ela está usando o meu método. A gente está uma evolução muito boa, graças a Deus que ela topou fazer isso, porque, enfim. Mas eu vou te dar um conselho, né, que eu dei para minha mãe, a prática que eu dei para minha mãe, eu quero dar a você. Entenda que você precisa de um acompanhamento se você não estiver. Ah, não precisa, é só comer menos. Como eu te falei, uma coisa só não vai resolver. Não vai resolver. Acredite em mim, não vai resolver. É a mesma coisa de você pensar assim, bom, eu quero aprender a dirigir. Eu posso aprender sozinho? Pode. Poxa, mas... Eu vou dar um exemplo meu aí. Oxe, o que é esse negócio, cara? Hein? Ah, essa daí é uma... Apareceu para vocês um monte de fogo de artifício? Aqui apareceu nada a ver. Mas enfim, vamos voltar na nossa analogia. Se você... de novo eu aprendi a dirigir sozinho. Na verdade, meu tio me levou e largou o carro para mim e eu fui aprendendo a dirigir. Qual que foi o resultado disso? Eu furei um pneu no primeiro dia. O que eu quero dizer contigo, para você entender? Eu aprendi a dirigir depois? Aprendi. Óbvio, fui patinando, ralei várias vezes a lataria do carro, furei pneu, aprendi a dirigir. Só que me custou
Um sermão do meu pai, obviamente, me custou dinheiro, um prejuízo do carro do meu pai na época, e óbvio, eu gastei muito mais tempo. Se você tem alguém para te ajudar, isso é muito mais rápido. Tá? Me conta aqui, eu quero saber, quem de vocês tem esse acompanhamento, acha que seria fundamental esse acompanhamento? Fala eu. Quem acha que precisa de um acompanhamento? Fala eu. Só para eu entender. Ninguém? Pô, gente, hoje vocês estão me deixando no vácuo aqui. Ah, Luciene, boa. Obrigado, Lu. Adri, ó, muita gente falando. A Juliana Tarciso, eu, Fátima, Nilce. Mas, Carol, você já, mulher, eu vou na nossa consulta, você vai ver só. Não vou falar nada pra você não. A Márcia Alcântara, boa. Galera, eu vou pedir licença aqui para vocês, porque assim, não sei se todos viram, tá? Mas eu lancei o meu método acessível a todos vocês. Qual que é o intuito disso? É justamente elucidar tudo isso. Tudo isso que eu falei para vocês, a pessoa que acessar, ela vai ter 10 encontros comigo online. Nós vamos sentar, eu vou falar, são 10 módulos, 10 encontros online comigo. E nós teremos 3 aulas bônus online, modulando ambiente, um e-book gratuito do exorcismo e, obviamente, você vai ter acesso a mim para tirar essas dúvidas para esse acompanhamento. E, de novo, pessoal, entenda... Ah, Jô, você tá, Jô? A Jô viu o cronograma lá. Boa, Jô, boa. Lá nós vamos ter um treinamento juntos e eu quero, de fato, que você que quer emagrecer, eu quero, de fato, que você emagreça. Por quê? Porque se você emagrecer, é bom para mim. Se você de fato fizer o negócio e perder peso, é bom para mim. Então, meu objetivo não é só vender, meu objetivo é que você evolua de fato. E o método que está lá é o mesmo método que eu faço em mim, é o mesmo método que eu faço em meus pacientes e fiz na minha mãe. E nós temos evolução, quando o paciente, obviamente, faz e aplica. Né? E, e óbvio, você vai ter os 10 encontros online comigo. Não tem letra miúda, não tem nada, a responsabilidade é minha. Se você entrou, não curtiu, 7 dias a gente devolve o dinheiro. Porque, de novo, o objetivo é que você emagreça de fato. Eu quero que a pessoa perca peso. Eu vou pegar na mão, nós vamos sentar no primeiro módulo, dia 30, 31, se eu não me engano. O primeiro módulo é dia 30, nós vamos sentar dia 30. O primeiro módulo é alimentação, melhores estratégias para emagrecimento e modulação do ambiente. E aí seremos encontros, 10 encontros aí ao longo da nossa jornada. Tá? O link vai estar, se vocês tiverem interesse, eu vou deixar o link lá no meu perfil ou, obviamente, no meu direct vocês podem me chamar. Beleza? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer questionar alguma coisa? Alguém quer discordar de mim? Pode falar. Ninguém tem dúvidas? Juliana Tarcísio, doutora Solange, saudade. Doutora Solange está empenhada. A doutora Solange é minha mãe, que nós estamos fazendo um método e nós vamos fazer, vou fazer na minha mãe um implante. Minha mãe está fazendo implante e nós estamos fazendo um método. Minha mãe está na menopausa. Não podia estar falando essas informações, mas já foi. E aí a gente está num processo. Então ela está evoluindo bem. Minha mãe nunca fez nada, a gente está pegando no zero, no zero, no zero mesmo. Depois, quando eu vou para Adamantina vê-los, dia 17, aí eu mostro a evolução dela para vocês. Nada de dúvidas, pessoal? Ninguém tem dúvidas? Ninguém tem dúvidas? Ninguém quer questionar nada? Vamos ver se alguém mandou alguma pergunta aqui. Deixa eu ver, voltar as conversas. Ó, a Luciene de Oliveira mandou: por que quem fez bariátrica tem dificuldade de perder peso no reganho? Por conta de uma alteração do metabolismo. E por outra questão. Você mandou de novo aqui, isso, boa. Lembra que eu falei? Toda vez que você perde e reganha peso ou fica obeso muito tempo, fica cada vez mais difícil. Você pode fazer as mesmas coisas que você fazia antes, e se você faz depois, você não vai perder peso. Não adianta. Porque, não sei se é o seu caso, mas se você deve conhecer alguém, a pessoa ainda come menos. Só que o metabolismo ele não entende o que está acontecendo. Quando você tem uma perda de peso muito brusca,
Obviamente você tem compensações, fora que existem outras questões envolvidas. Muitas pessoas desenvolvem o vício de álcool. A incidência de alcoolismo pós-bariátrica é gigantesca. Muitas pessoas começam a ter compulsão por doce. Tinha uma paciente que ela não passa mais comigo, mas ela ingeria latas e latas de leite condensado. Porque a comida, o que você precisa ter em mente? A comida, ela não é só para te nutrir, ok? A comida, ela tem também um aspecto, não é cultural, mas ela tem um aspecto, não vou falar emocional, mas ela tem um aspecto ali social, vamos assim dizer. Então, poxa, Natal é comida, então a pessoa se reúne. Um bolinho de chuva meu agora. Um bolinho de chuva da minha avó eu acho sensacional, apesar de eu não conseguir, não gostar tanto de bolinho de chuva. Então a comida tem esse lado emocional, esse lado social, afetivo. Quando você começa a, quando você tira isso, porque quando a pessoa faz uma bariátrica, não sei se todos sabem, ela não consegue, por mais que ela queira, se ela comer demais, ela vomita, ela tem uma limitação mecânica. A pessoa vai querer compensar esse sentimento de sistema hedônico, dopaminérgico, esse sentimento de compensação emocional de outras maneiras. A comida não desce, mas o álcool desce. A comida não desce, mas o doce leite condensado líquido desce. E ela começa a buscar outras compensações. Porque, e eu creio que muitos aqui, se você está num estágio de processo de emagrecimento, você certamente já falou a frase em algum momento da tua vida. Hoje eu tive um dia estressante, eu mereço comer tcharaná. Quem aqui já falou essa frase? Eu já falei essa frase, eu quero ver quem mais está comigo. Não é possível que eu estou sozinho nessa. Quem mais já falou? Hoje eu tive um dia estressante, eu mereço comer tal coisa. Mais alguém? Só eu? Nessas situações, o que é o seu corpo? O seu corpo está tentando, na verdade, fazer uma compensação ao emocional ao estresse. Toda vez que você estiver numa situação de estresse, e isso vai ser um dos módulos também do método P7, toda vez que você está numa situação de estresse, você vai buscar alimentos de alta densidade calórica, alimentos que ativem o seu sistema hedônico de recompensa. E esses alimentos não é brócolis, não é alface, não é cenoura. São alimentos de alta densidade calórica. É pizza, é pudim, é bolo, é chocolate. Coisas que tragam aqui, ó, mexam no seu sistema de recompensa, teu sistema hedônico. E não pense que você é a exceção, que você não consegue seguir dieta, que você compensa na comida. Você é a regra. A maioria é assim. A maioria responde dessa maneira, porque é fisiológico. Quando eu tô no, você deve ter ouvido falar, nunca vá no mercado com fome. Por quê? Porque a fome é um gatilho de estresse e, como eu acabei de falar, estresse você fica no sistema de emocional. E você vai escolher alimentos que te tragam reconforto emocional. É o famoso comer emoções. Quem já ouviu esse termo? Comer emoções? Alguém mais? Portanto, um dos pontos do método, módulo, se não me engano, será no módulo 5. Eu acho que é 5. Nós vamos falar do manejo do estresse, o quão é importante isso. Tá? O que você acha das famosas injeções? São ruins para controle de apetite? Jamais. Se você, ó, como eu falei no começo, eu tive uma imersão sobre isso, protocolos avançados de emagrecimento, e lá a gente falou muito sobre isso. Existem várias outras propostas que têm que ser feitas, porque depois de um tempo você tem um efeito platô. Na segunda-feira, depois do curso, eu mudei o protocolo de umas 12 pacientes minhas em relação aos processos de emagrecimento. Por quê? Existem efeitos esperados. Quando você usa o medicamento, existem efeitos esperados, existem doses, existem perda de peso esperada. Se o paciente não responde bem, você tem que ser rápido e fazer essa modificação. E óbvio que a gente foi avaliando e também identificou que depois de um determinado tempo de uso, você entra no efeito platô do medicamento. Isso não quer dizer que ele não está funcionando, isso não quer dizer que você tem que tirar o medicamento. Isso quer dizer que é a dose platô. E se você não. Eu tive uma conversa hoje com uma paciente. Olha, não evolui nada, mas eu não reganhei peso. Pô, puta vitória também. O emagrecimento não é uma ladeira abaixo que você vai emagrecendo até ficar com 30 quilos. O emagrecimento é assim no começo, depois ele dá uma estabilizada, pode ser que até se reganhe, mas o emagrecimento que eu quero é isso daqui.
Quando a estratégia não está funcionando, eu falo, olha, é o momento da gente mudar e fazer isso, isso, isso. Se não está funcionando, é isso, isso, isso. E a pessoa, se ela não fizer, ela comigo, tá? Hoje, se ela não fizer, ela comigo, tá? Ela não emagrece se ela não fizer o que eu proponho. Aí não tem jeito, porque tem paciente assim. Tem uma paciente que eu já atendi ela 4 vezes. E 4 vezes ela não fez absolutamente nada do que eu propus. Tipo, nada. Nada, mas assim, nada. Ela nem sequer tomou o que eu prescrevi. Ela falou, ah, não, eu li os efeitos e eu não quis tomar. Ela não fez nada. Então, assim, nada. E assim, não adianta. Aí não adianta. Milagre é com o cara lá de cima. E eu ainda não consigo. Mas comigo, a pessoa só não vai emagrecer se ela não fizer o que foi proposto. Óbvio que eu apresento as melhores estratégias, tá? Eu sempre alinho junto com o paciente o que é melhor para ele, o que é o momento de tal coisa. Eu sempre decido junto com o paciente. Eu apresento as propostas, falo o que você acha. Se ele dá ok, a gente dá a sequência. Mas se não, a gente vai adaptando. Porque o paciente ele também tem que estar a par do tratamento. Alguma dúvida mais, pessoal? Deixa eu ver aqui. Eu ouvi falar que injeções têm efeito contraditório depois de um tempo. Contraditório seria o efeito rebote? Só para entendimento, tá? Eu acho muito engraçado o efeito rebote. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma analogia para você entender. Talvez eu não vá conseguir fazer uma analogia. Pensa o seguinte. Pensa que você tem vários hábitos hoje. Vários hábitos que você vem cultivando isso há 15, 20 anos. Não sei a sua idade. E que te fizeram pesar 120 quilos. Ok? Então você vem cultivando esses hábitos, o estresse, essa coisa da alimentação, exercício errado, dormir errado, tal, e fez você pesar 120 quilos. E aí você vê uma notícia que a injeção ajuda no perda de peso. Aí você fala, a minha vizinha usou, emagreceu, a outra usou, emagreceu, eu vou usar. Você usa, você emagrece. Aí você diz, bom, eu vou tirar o medicamento porque eu já cheguei no meu peso. Se alguém te falou em algum momento que a caneta emagrece, mentiu para você, porque ela não emagrece. Ela não arranca a gordura. O que ela faz? Ela tira a tua fome. Então vamos lá. Você vinha com hábitos nesses todos contextos, 10 anos nesses hábitos, ganhou 120 quilos. Aí você usou um negócio que arranca a tua fome, você para de comer, e aí volta naquela primeira coisa que eu falei no começo da live. Se você come menos, você emagrece. Aí você chega no teu peso. Aí você fala, vou tirar a medicação. Só que você não tem acompanhamento, você não fez o método, você fez por conta. Você tirou o medicamento, o que vai acontecer? Os seus hábitos de 10, 15 anos vão voltar, porque é isso que você sabe fazer. E os seus hábitos de 10, 15 anos atrás te fizeram chegar em 120 quilos. Não é o remédio que tem efeito rebote, são seus hábitos ruins voltando. O remédio não tem efeito rebote. O remédio, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente te ajudar no processo, ele não arranca a gordura. Quando você toma um medicamento de pressão, ele vai lá e abaixa a tua pressão. Quando você toma um medicamento de diabetes, ele vai lá e abaixa a tua diabetes. Quando você toma essas injeções para perda de peso, ele não vai arrancar a gordura, ele vai tirar o teu apetite. Se na hora que você for retirar o medicamento, você não ter as estratégias corretas, você vai voltar ao que fazer o que você sabia fazer. E o que fez você aqui esse tempo todo foi te levar para o peso de 120 quilos. Esse é o efeito que acontece quando você não tem o acompanhamento. Ok? Não sei se ajudou, não sei se ficou pior. Certo? Pessoal, ficou alguma dúvida? Lembrar vocês mais uma vez, qualquer dúvida em relação ao método, nós vamos iniciar no dia 30, terça-feira que vem. Se você ainda quer a minha ajuda, esta é a sua oportunidade. São 10 encontros ao vivo comigo. Você vai poder tirar todas as suas dúvidas, vários módulos em relação a isso. O link, pode clicar no link da bio ou me chamar no direct. Fechou? Qualquer dúvida também, eu estou à disposição de vocês. Pode me mandar no direct, que a gente vai conversando. Fechou? Um abraço, até mais.